Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam bem-vindos ao meu canal. E no vídeo de hoje eu gostaria de compartilhar com vocês uma reflexão bem rápida que eu estive tendo durante essa última semana. Semana passada, mais especificamente no sábado, eu fui assistir o filme O Agente Secreto, né, que tem o Wagner Moura ali interpretando o nosso protagonista, que é o Marcelo, ou também Armando, né? Você pode escolher um desses dois nomes. É um filme que está concorrendo ao Oscar, que inclusive ganhou o Globo de Ouro. Eu estou muito ansiosa para que o nosso filme ganhe o Oscar, até porque ele merece bastante, né? O Wagner Moura fez um trabalho excelente, mas não só ele, todos os outros atores que participaram das filmagens também. Inclusive tem a atriz que interpretou aquela senhorinha. Gente, que maravilha, né? Enfim, o filme é muito bom, gente. Eu super recomendo vocês assistirem, porque é um filme, assim, que faz a gente refletir. Ele tem um quê, assim, de ser meio experimental. Talvez no começo você vai se sentir meio aonde eu fui parar, o que eu estou assistindo, porque você não vai entender assim, mas conforme o decorrer do filme você vai começando a entender e você vai gostar muito da história. Eu não vou falar muito exatamente assim sobre o filme, né, gente? Vou passar aqui bem rápido pelo enredo, mas eu não vou ficar me atendo aqui a falar sobre todos os assuntos do filme, porque eu quero falar sobre a reflexão que esse filme me fez ter, sabe? Que ele propiciou a mim. Sobre o enredo, a gente vai acompanhar o personagem que se chama Marcelo, mas que a gente também pode chamar ele de Armando, vocês vão entender por quê quando vocês assistirem o filme. Mas enfim, a gente vai acompanhar esse personagem que ele vai se mudar ali para uma pequena vila, a gente pode chamar assim, no Recife. É uma vila um tanto quanto diferente, né? Porque ele vai conhecer, assim, personagens um tanto excêntricos. A gente vai aprender um pouco sobre a vida dele antes dele se mudar, né, para aquele local. A gente vai descobrir que ele era um professor de uma universidade, que ele era extremamente respeitado, né, mas que vai acontecer ali alguns processos, principalmente envolvendo ali um empresário muito rico, que basicamente, né, vai fazer com que ele se torne um dos alvos ali da ditadura militar. E aí ele vai precisar se mudar o seu nome, por isso que eu disse que ele também tem o nome de Armando, porque no caso, Marcelo ali é um nome falso que ele está utilizando para poder proteger a sua própria identidade. E aí o que acontece? Ele vai se mudar para esse local, lá a gente descobre que ali, né, era também composto por outras pessoas que também eram vítimas da ditadura militar, que estavam sendo perseguidas, e que todo mundo ali tinha sua própria história e também estavam utilizando ali nomes falsos para não serem identificados e para se protegerem. E aí a gente descobre que esse nosso personagem tá sob ameaça de morte, principalmente por conta desse empresário ali, que vai ser o grande inimigo, né? E aí ele vai tentar fugir disso, né? Vai tentar se esconder. Ao mesmo tempo a gente descobre que o personagem ele quer saber um pouco sobre a linhagem da sua própria família, principalmente da mãe, que ele não tem informação sobre a mãe dele. Basicamente a gente vai descobrir isso. Tem um episódio da perna na baleia, né? Enfim, o filme ele tem muito humor, então é um filme super descontraído, apesar dele falar sobre assuntos sérios, né? Como eu disse, ele fala sobre personagens que eram vítimas da ditadura militar no Brasil. E a gente vê, né, que durante os últimos anos a gente está tendo assim, uma imensa quantidade de produções que estão se passando durante esse período do Brasil, justamente numa tentativa de resgatar a memória do país, né? Porque nos últimos anos a gente teve a extrema-direita ascendendo, principalmente com discursos pró-ditadura militar no Brasil, e agora a gente vê uma tentativa, assim, principalmente das produções no Brasil, de resgatar esse momento histórico e mostrar que ele não foi esse paraíso que muitos por aí estão pregando, né? Então, diferentemente dessas narrativas que buscam trazer um certo saudosismo e resgatar a ditadura militar com esse viés de um passado glorioso, a gente vê que foi durante a ditadura militar que muitos dos problemas que hoje o Brasil passa, né, sofre, começou justamente lá naquele período, né?
A gente teve a ditadura militar caçando diversas pessoas, indo atrás de várias pessoas e matando, violentando essas pessoas. Foi um período assim, principalmente ali nos anos do Médici, terrível, gente. Muitas pessoas morreram e a gente fala assim muitas das vezes dos políticos, dos artistas, né, que foram perseguidos durante a ditadura militar, mas não foram só eles. A classe trabalhadora, as pessoas negras, a periferia sofreu bastante. E o que acontece é que a ditadura militar, ela foi tão ruim quanto, por exemplo, o nazismo foi na Alemanha. A questão é que a ditadura militar, ela de certa forma teve uma certa limpeza, sabe? A ditadura militar, né, ela teve um caráter de tentar demonstrar que ela estava sendo democrática, sabe? Que ela estava ali utilizando algumas vias democráticas. É diferente, por exemplo, do período ali do varguismo, sabe? Da era Vargas, onde a gente tinha ali o caráter, né, durante o Estado Novo, de uma ditadura escancarada, digamos assim. A ditadura militar de 64, ela tentou mostrar que não era bem assim uma ditadura ferrenha, mas no final tudo isso é uma mentira, porque foi sim, né? E se vocês procurarem, as liberdades individuais foram cerceadas. Eu tenho relatos assim de parentes ali durante a ditadura militar de que, por exemplo, ficavam estacionados carros de militares e que as pessoas não podiam se reunir, por exemplo, para jogar, para conversar. As pessoas não podiam estar reunidas, e se estivessem reunidas assim no meio da rua, elas eram violentadas. E assim, a gente tem que lembrar que a ditadura militar, ela teve um papel significativo, digamos assim, de violência contra as populações periféricas. E assim, dentro das periferias, né, a gente tem hoje essas megas operações que são realizadas pelo Estado, principalmente das polícias, e a gente vê que essas mega operações ainda são resquícios da violência da ditadura militar contra as populações pretas e periféricas, né? E assim, muita gente fala, na ditadura militar não tinha violência, era um período tranquilo que a gente podia andar na rua, enfim, mas tudo isso é uma mentira, tá? Pesquisas mostram que foi durante a ditadura militar que o número assim de violências foi crescendo cada vez mais, principalmente violência urbana. Então assim, a gente tinha milícias armadas, enfim, tudo isso começa ali na ditadura militar. E são coisas que não são faladas, assim, que a gente precisa trazer de novo esse passado histórico do Brasil à tona, mostrar que não, a ditadura militar não foi esse local bonito, e sim que ela foi um passado sombrio que não pode ser repetido na história brasileira. A gente também tem que falar que a ditadura militar, ela teve ali um caráter cívico, ou seja, não foi só de militares. E esse filme, O Agente Secreto, ressalta isso, né? A participação de setores empresariais na ditadura militar brasileira. E assim, essa galera, gente, empresários, militares, não pagaram, pelo contrário, os seus descendentes estão aí recebendo grana do governo, eles não pagaram por nada, saíram ilesos. E é muito diferente, por exemplo, se você pensa assim na história que a gente tem com o nazismo alemão, sabe? Os militares que participaram disso, né, apesar de muitos deles terem fugido para o Brasil, hoje a gente sabe que os principais capitães ali, eles tiveram sua imagem manchada, né? Mas na ditadura militar brasileira não. A gente olha e a gente não sabe metade do que eles fizeram. E quando você vai ler, assim, vai pesquisar sobre, vocês vê que eles cometeram atrocidades, né, horríveis. Tinha empresários brasileiros que iam a sessões de tortura simplesmente por puro divertimento, né? Tem até um documentário que fala sobre isso. Eu posso até deixar aqui linkado nesse vídeo, sobre um empresário que ia lá assistir, que ninguém sabia. Inclusive, ele deu nome a uma rua em São Paulo. E as pessoas não sabem por que a rua tem o nome daquela pessoa, e muito menos o que aquela pessoa fez. E aí você vai pesquisar, aquela pessoa foi responsável por assistir várias sessões de tortura contra pessoas que estavam sendo consideradas inimigos da ditadura militar brasileira. Voltando aqui para a história do Agente Secreto, ele de certa forma fala sobre isso, sobre esse resgate de uma memória coletiva, de a gente ter noção da nossa própria história, de a população, do povo, saber a sua própria história. Porque assim, se a gente não sabe sobre a nossa própria história, a gente vai cometer, de certa forma, os mesmos erros, a gente vai continuar deixando com que
coisas horríveis continuam acontecendo, se a gente não sabe, por exemplo, sobre o passado de intervenções dos Estados Unidos na América Latina e toda a nossa história de povo sofrido na mão, né, desses cafajestes como os Estados Unidos e a Europa, a gente vai continuar defendendo, por exemplo, que os Estados Unidos invada países aqui da América Latina e que tá tudo bem. A gente vai, inclusive, pedir para que eles façam isso novamente com o nosso próprio país. Sendo que a gente tem que lembrar que os Estados Unidos patrocinou, por exemplo, a ditadura militar brasileira, que fez um grande estrago na nossa história. Então, assim, é muito importante a gente, como povo, ter noção da nossa história. Isso é muito importante. A noção da nossa história, assim, de certa forma, vai caminhar com a nossa noção de independência, de soberania, sabe? Então a gente precisa botar na nossa cabeça que a gente precisa lembrar da nossa história. E eu vejo, assim, que no Brasil a gente tem quase que um plano estratégico de fazer com que as histórias do nosso povo sejam esquecidas e principalmente que os nossos algozes, né, aqueles que nos ferem, aqueles que nos maltratam, sejam glorificados e levem uma vida maravilhosa, sem de certa forma pagarem pelos seus erros, né? Muitos deles morrem de mortes naturais, causas naturais, mesmo que eles tenham cometido diversas atrocidades em vida, sabe? E isso é horrível, eles nem sequer morrem com o nome manchado. Para vocês terem noção. Esse filme mexeu muito comigo nesse sentido, né? De quão importante é a gente ter noção da nossa história, da história do nosso povo. E assim, isso começa desde pequenas coisas que a gente não consegue identificar, mas que a gente vai ver que faz parte ali de quase que um projeto político, né? Então, por exemplo, né, tem uma parte no filme que é lá no finalzinho, que a gente descobre que tudo que a gente está vendo, toda a história que a gente conhece no filme, na verdade é fruto ali de uma pesquisa de alguns pesquisadores que estavam buscando um pouco sobre a história daqueles personagens que a gente está conhecendo no filme. E aí, lá no finalzinho, a gente tem uma das pesquisadoras indo até o filho, né, do Marcelo, no caso seria o descendente, né, do Marcelo, e indo perguntar para ele se ele sabia histórias da sua própria família, do seu pai e da comunidade ali onde ele nasceu. E aí ele vai dizer que não se lembrava de nada, assim, que o que ele lembrava, por exemplo, que a mãe dele era descendente de indígenas, ele tinha características assim. E eu fiquei olhando pra ele e eu fiquei pensando, cara, eu tô me identificando nesse ponto. Porque, assim, acho que todo mundo quer saber sobre a história da sua própria família, sobre os seus ascendentes, né, sobre os seus ancestrais. A gente pouco sabe, normalmente a gente só sabe até o nosso avô, a nossa avó e pra lá, depois disso a gente não conhece nada. E, por exemplo, na minha família, eu sei que eu sou, no caso, né, descendente de pessoas indígenas, né? E tem até uma história que ficou famosa na minha família de que eu tive uma tataravó. Eu não sei, olha, pra vocês terem noção, eu não sei em qual grau de parentesco ela tem comigo, mas eu sei que uma das minhas ancestrais era uma mulher indígena que, inclusive, né, ela foi forçada a se casar com meu tataravô, vamos dizer assim, né? E a história que é contada na minha família é uma história muito maluca, pra vocês terem noção. Porque é dito que a minha tataravó era uma selvagem. Olha só isso, gente. E esse é o ideário que permeia a sociedade brasileira em relação à figura do indígena, né, como selvagem, principalmente naquela época, né, que era vendida essa ideia muito forte. E era dito, né, que ela era uma mulher muito selvagem, assim, difícil de lidar, enfim. E assim, a gente vai parar para analisar, né, a história do nosso povo brasileiro, a gente fala muito dessa mestiçagem, mas o que a gente sabe é que a gente é fruto de estupros, né? Principalmente contra mulheres indígenas. Então, olha a história que é contada pra gente, né? De que tinha essa mulher difícil, que era uma selvagem, só que ela foi forçada, literalmente, a se casar com uma pessoa que ela não queria, sabe? É uma parte muito triste da história, assim, da minha família, mas que eu sei que é a história da maior parte da população, assim, brasileira. É a única coisa que eu sei, assim, sobre os meus ancestrais mais distantes, podemos dizer assim.
Não sei mais nada sobre essa minha tataravó, essa minha ancestral, que eu também não sei se ela é minha tataravó. Assim, eu não sei nada, nada pra vocês terem uma noção. Ali na história, a gente tá acompanhando toda a história do pai daquele menino, mas aquele menino mesmo, ele não sabia mais a história da sua família, porque ela foi perdida. E aí tem uma parte muito interessante que ele chega pra pesquisadora e fala: poxa, você sabe mais a história da minha família do que eu, sabe? Porque assim, a gente tem essa política quase que estruturante de fazer com que tudo caia no esquecimento. E principalmente, gente, tem uma questão de classe aqui. A gente tem que sempre analisar isso. Porque olha só, eu vi uma entrevista do Silvio Santos, né? Que ele falava sobre um parente muito distante. A gente tem que saber que Silvio Santos é uma construção, né, midiática, que o nome dele nem sequer era Silvio Santos, era um nome super difícil. E Silvio é um nome popular e Santos, gente, quase todo mundo da população brasileira tem Santos ali no seu sobrenome. E se vocês não conhecem uma pessoa, que tal, ó, Santos? E aí ele falava sobre esse ancestral dele, e ele sabia, assim, sobre a história, que o ancestral, inclusive, era parte ali da elite, enfim, ele sabia tudo, era um nobre, teve contato ali com reis, alguma coisa assim, e ele sabia tudo. E, gente, eu não sei nada sobre o resto da minha família, assim, sobre os meus ancestrais, sobre uma galera que esteja lá por volta de 1500 e até antes disso, enquanto que as pessoas mais nobres, elas sabem sobre a história dos seus ancestrais e da sua família, sabe? Essa galera sabe muito bem quem eram ancestrais lá antes do próprio país, né, do Brasil existir como uma nação, como país independente, e até mesmo antes do Brasil ser considerado alguma colônia de Portugal, sabe? Essa galera tem noção disso. Por quê? Porque são descendentes de quem? Dos nossos algozes. Sabe? Essa galera sabe a história deles. Mas a gente que descende de indígenas, de negros escravizados, a gente não tem esse direito de saber a nossa história, sabe? Então, esse foi um ponto que mexeu muito comigo. Porque você vê, uma galera assim que é super rica, que é parte da nobreza, vai saber a sua história. Eles vão saber sobre os seus ancestrais mais antigos que existem, sabe? Aqueles que remontam a lá época de, sei lá, de Portugal, quando Portugal também nem existia como uma nação, sabe? Quando Portugal tava ali tentando se formar, sabe? Com aqueles nobres brigando e tudo mais. Então, assim, eles vão saber a história deles naquele momento. Vão saber da época que existiam os feudos, da época do feudalismo. Mas a gente aqui que tá embaixo dessa pirâmide, a gente não tem acesso à nossa história, porque ela é propositalmente feita para ser esquecida, sabe? Então, a gente não vai saber sobre quem foi o nosso ancestral, sei lá, da época que o Brasil era uma colônia de Portugal. A gente não vai saber, porque isso é proposital. E aí, assim, a gente tem aquelas histórias, assim, do povo brasileiro não quer saber da própria história, o povo brasileiro é ignorante. Gente, isso é mentira, porque a gente tem um projeto político que faz com que a gente não tenha acesso à nossa história. Olha, eu vivo numa cidade que é do Rio de Janeiro, uma cidade pequena. Por muito tempo, eu não sei se ainda tá assim, mas as pesquisas que a gente tinha era de que era uma das cidades com o menor nível de desenvolvimento humano do estado do Rio de Janeiro, para vocês terem uma noção, o menor IDH que existia. E assim, gente, quase não tem nada. Eu até fui pesquisar um pouco sobre a história da cidade, enfim, e a gente não tem muito acesso sobre a nossa própria história. Aí eu fiquei pensando, né? Eu lembro que quando eu assisti o Ainda Estou Aqui, que foi o filme, eu fiquei pensando, como é que foi a minha cidade ali durante a ditadura militar brasileira? E aí eu descobri que nessa minha cidade tinha ali alguns camponeses, né? A gente pode dizer assim, alguns movimentos de produtores rurais que estavam lutando contra a ditadura militar brasileira. E isso era uma coisa que eu não tinha noção, que eu não sabia. E aí eu fui pesquisar e eu vi que tinha pesquisadores, assim, se eu não me engano era da Universidade da Rural, que estavam pesquisando sobre a cidade, como é que ela se comportou. E é uma coisa assim que nunca chegou a mim, assim, no meu dia a dia.
Um apelo que eu faço aqui, que eu acho extremamente importante, eu não sei se alguém vai ouvir, mas é que dentro das universidades a gente tivesse cada vez mais pessoas. Por isso que quando a gente fala sobre mais pessoas acessando a universidade, principalmente as universidades públicas, né, que a gente sabe que tem uma certa restrição para que a gente acesse, mas é importante, por isso que é muito importante a gente acessar, porque é a gente que vai contar a nossa história, gente. Não vai ser outra pessoa. Se alguém vai contar a nossa história, é a gente mesmo. Então, por isso que é importante que a gente acesse as universidades públicas e que a gente tenha mais pesquisas, né, sendo financiadas para a gente poder saber sobre a nossa própria história, sobre os nossos ancestrais. Olha que lindo seria, sabe? Que maravilha seria. Porque assim a gente provavelmente não estaria agora tendo esses discursos de defesa, por exemplo, dos Estados Unidos à invasão de países no continente latino-americano, ou até mesmo no Brasil. A gente não teria discursos exaltando a ditadura militar brasileira. Eu sei que talvez esteja falando talvez uma coisa meio idealizada, né? Mas se a gente tivesse um empenho para que mais histórias fossem divulgadas, para que a história do nosso povo fosse conhecida por todos, sabe? E começa nesses pequenos pontos da gente saber sobre os nossos ancestrais mais antigos, eu acredito que esses discursos não estariam caindo na boca do povo. Parece que é um projeto político fazer com que a gente se esqueça da nossa própria história. Não, óbvio, as pessoas que estão nas classes mais altas, essas aí, elas têm as suas histórias na palma da mão. Isso é um projeto político de dominação ideológica, inclusive. Porque é isso que faz com que esses discursos de ditadura, de intervenção à nossa soberania, enfim, tudo isso é um projeto feito para que a gente tenha noção, para a gente esquecer, sabe, a nossa história e a gente popularize mais ainda esses discursos. Então foi um filme assim que mexeu muito comigo. Eu super recomendo a todo mundo assistir esse filme. Ele é maravilhoso, ele é Brasil. É um filme assim que ele é permeado por várias críticas, essas contradições do nosso país, ao mesmo tempo tem aquele quê de brasilidade que só o Brasil tem. E é um ótimo filme para fazer a gente se questionar. E mais uma vez, fica aqui o apelo para que a história do nosso povo não caia no esquecimento. É isso, espero que vocês tenham gostado. Um beijo, tchau e até a próxima.